Olá, seja bem-vindo ao nosso tempo dedicado ao nosso Deus. Você é de fato bem-vindo. É muito bom ter você nesse momento. Nós estamos diante do Deus precioso, estamos diante de Jesus Cristo, Senhor do céu e da terra. Querido, celebra isso, aproveita isso. Hoje nós vamos adorar a Deus com algumas canções. Canta, adora a Deus. Se você não conhece a letra, medita no que fala, mas celebra o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus. E na nossa mensagem de hoje, no capítulo 2 de João, eu quero mostrar para você como Jesus, o provedor do milagre em Caná da Galileia, como Ele ainda tem muito para fazer em nossa vida. Eu espero que Deus te dê paciência e perseverança, que você dedique tempo e que Deus fale ao seu coração nesse culto. Que Deus te abençoe.
oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Jesus Cristo sempre atende em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus? Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela oportunidade de ouvir a voz do Senhor pela palavra. Eu oro pedindo, Deus, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Fala, Senhor, ao nosso coração e dá-nos nessa reflexão a oportunidade de aprender e a oportunidade de amadurecer na fé. Eu oro, Pai, para que o Espírito do Senhor esteja sobre cada um de nós, onde nós estamos. E eu peço, Pai, que derrame sobre nós paz e que assim seja feita a Tua vontade em nossa vida. Fala, Deus, conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2, e seguindo a temática dos nossos domingos, nós vamos extrair princípio e aprendizado do Evangelho de João. O texto de hoje é muito conhecido e é um texto que fala sobre o casamento na cidade de Caná da Galileia. Capítulo 2 de João, a nossa leitura começa no primeiro versículo. O texto diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas ou vasos de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala.
Eles o fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Queridos, essa palavra, esse texto, ele é bastante conhecido porque João descreve esse milagre de Jesus como sendo um dos primeiros, ou o primeiro milagre que ele fez naquela região da Galileia. Só para a gente poder entender o texto, tá bom? Eu quero te mostrar o que o texto expressa e depois a gente extrai algum princípio. Mas pense comigo, a cidade de Caná era na mesma região de Nazaré, na mesma região de Cafarnaum. Eram cidades de uma mesma localidade. E Jesus vivia naquela região com seu pai, mãe e irmãos. E quando Jesus já tinha agregado a si discípulos, eles também estavam com ele. Naquele dia, naquele período, as festas de casamento eram festas muito elaboradas. Não propriamente a cerimônia como hoje, dispendiosamente se gasta com o vestido de noivo, ornamentação e música e tudo isso. Naquela época, as festas eram elaboradas, mas por uma perspectiva maior de celebração. Naqueles dias, festas podiam durar dias. E naquele contexto, na cidade de Caná, região próxima onde Jesus vivia, houve um casamento. E a mãe, irmãos de Jesus foram, e ele naturalmente também foi, junto com seus discípulos. E é curioso também que o texto diz que havia um mestre-sala, ou seja, uma espécie de mestre de cerimônia que ficava encarregado de cuidar dos serventes e de cuidar do fornecimento das bebidas e dos alimentos, e alguém que fazia ali aquele trabalho. Bem, imagine comigo, uma festa de casamento, muitas pessoas, todo mundo ali celebrando, alegre, se divertindo, até que Maria identificou um problema. Bem, certamente ela não foi a primeira a identificar. Outros devem ter identificado, principalmente o mestre da cerimônia. Mas Maria, quando vê aquele problema, ela chega até Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho, o vinho acabou. Então Jesus dá a ela uma resposta que a tradução bíblica que eu li não expressa tão completamente. O texto que lemos, Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Mas a tradução melhor é: mulher, o que eu e você temos com isso? Ou seja, o que isso tem a ver comigo e com você? Olha, não foi deselegante, não foi mal educado. Quando Jesus usa a expressão mulher, não é num sentido negativo, cruel, duro, insensível. Muito pelo contrário, era um costume da época, e quando Jesus então fala mulher, é como se ele estivesse dizendo: olha, mãe, isso não é problema nosso, nós não temos que intervir nisso. E Jesus diz para ela: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é o momento de eu fazer alguma coisa, eu sei do que eu devo fazer. Mas é curioso que logo que Jesus fala isso, ele olha em volta e vê que eles tinham grandes vasos de barro. Querido, o judeu, ele tinha por costume e por preceito religioso o hábito de se lavar com alguma frequência. Não era lavar o corpo todo como um banho, né? Onde eles colocavam um canecão e se molhavam todo, não. Lavavam as mãos, talvez o rosto, os pés. Eles tinham
esse hábito de fazer uma limpeza, uma purificação. Então, certamente ali sendo uma festa, eles tinham esses reservatórios preparados para que judeus se lavassem. E isso era comum na época, em todos os lugares. Então, Jesus olha e vê que ali tem esses vasos ou talhas de pedra. E o texto ainda diz que dentro desses vasos cabia aproximadamente 2 ou 3 metretas. Para nossa compreensão, vamos dizer que cabia 100 litros de água ou líquido em cada vaso daquele. Então pense, 6 vasos que podiam comportar no total aproximadamente 600 litros. E Jesus então, sabendo da falta do vinho, ele diz para os serventes, façam o seguinte, coloquem água. E logo que eles enchem de água, aqueles homens então devem ter pensado, bem, e agora? O que vai acontecer? E Jesus diz, pegue um pouco e leve para o mestre-sala. Bem, poderia parecer uma coisa estranha. Por quê? Pegar um pouco da água que eu levei, que nós mesmos colocamos nos vasos, se o problema é vinho, não é falta de água. Mas quando eles pegam uma pequena porção e levam até o mestre-sala e ele bebe, a sua surpresa é enorme. Aquele era o melhor vinho do que o que fora servido anteriormente. Ele não entende a dinâmica, então ele chama o noivo e fala aqui, por que você deu o vinho ruim, o vinho de menor qualidade e guardou até esse momento o melhor? Ele não havia entendido, mas os servos, aqueles que fizeram o que Jesus haviam dito, eles sabiam que Cristo tinha feito e eles então certamente compartilharam aquilo. E o texto diz que os discípulos viram, e se os discípulos viram, outros viram. A glória de Deus foi manifestada e os discípulos creram e confiaram em Jesus. Pense comigo, querido. Essa é uma história corriqueira até certo ponto. Uma celebração, vizinhos, conhecidos e amigos participando, até que há um problema e Jesus, ele é procurado para dar resposta àquele problema. Para que vocês possam entender, eu afirmo o seguinte, nós precisamos entender o que há na mente de Maria para entender essa história. Eu acho que para podermos aplicar para o nosso cotidiano. É muito importante entender que Maria foi privilegiada em ter o Filho de Deus nascendo dela e vivendo com ela. Ela tinha plena consciência de que Jesus nasceu para grandeza. Ela tinha consciência de que ele não era como os outros irmãos. Os evangelhos dizem que além de Jesus, Maria teve filhas, ela teve filhos, José, Simão, Judas, Tiago, mas Jesus foi o primeiro. E Jesus era diferente dos demais. E ela sabia que Jesus era diferente dos demais. Pense comigo, quando o anjo Gabriel aparece a ela e diz que ela seria mãe pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele diz que aquele que ela geraria seria Salvador, ele seria rei. Fala, ele será chamado Filho do Altíssimo, ele terá o reino que já foi de Davi. Ela ouve pelo anjo Gabriel que aquele filho seria rei. Ela, quando vai à casa de Isabel, sua prima, Isabel diz, olha, você é mãe do meu Senhor. Veja então, o filho dela é Senhor, ou seja, soberano, ele é Deus acima da raça humana. Quando Maria ouve os pastores dizendo a respeito da visão que tiveram dos anjos, os pastores disseram que os anjos afirmaram que ele é Salvador dos homens e que ele é o Cristo, o ungido de Deus. Quando Maria leva Jesus ao templo, ali Simeão, um homem que estava ali, ele diz, ele é o Salvador dos povos, ele é a luz, não apenas para o povo judeu,
mas ele é o Salvador de todos os povos da terra. E quando Ana, outra mulher temente a Deus que estava ali, pega o menino, ela diz: ele é o Redentor, ele é aquele que resgata o perdido. Então, queridos, imaginem, todas essas referências que dei estão em Lucas capítulo 1 e 2. Então pense, Maria, desde o princípio, ela teve a oportunidade de receber de Deus compreensão de quem o seu filho, chamado Jesus, de fato era. Ele não era um homem comum, não era como outro de seus filhos. Ela tinha certeza e clareza de que ele era fruto de um poder de Deus na vida dela e que Jesus era de fato o Salvador que o povo sempre esperou. Então, querido, a coisa mais natural seria: eles estão com um problema. O vinho acabou e a festa está em andamento e eles precisavam do vinho. Ela então pensa: poxa, meu filho, ele faz as coisas, que isso? Meu filho é filho de Deus. Ele é o Senhor do mundo, ele é o Redentor, ele é o Cristo. Ela então, confiante de que Jesus podia, ela diz: aqui, eles não têm mais vinho. Porque ela sabia que Jesus poderia ter feito alguma coisa. Fique com isso na mente, querido. O ato da mãe de Jesus, Maria, foi um ato que expressou confiança e clareza de que ele poderia ter feito alguma coisa. Mas a resposta de Cristo, ela é muito interessante. Ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegado o momento. É como se ele dissesse: olha, mãe, eu sei o que eu vim fazer. Querido, eu afirmo para você, Jesus tinha consciência sobre a sua missão, a sua identidade e sobre o que ele deveria fazer. Jesus, ele não foi uma pessoa ignorante de quem era. Se você ler os evangelhos, você vai ver que ninguém precisou chegar e bater no ombro e dizer: aqui, menino, você é filho de Deus, você que é o Salvador dos homens. Não, ele sabia. Queridos, a Bíblia fala que ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus, que ele criou todas as coisas. Ele, por mais que viveu numa forma humana e teve uma existência humana, desde o princípio da vida de Jesus, ele sabia quem era, o que veio fazer, e ele tinha consciência da hora em que deveria fazer as coisas. No Evangelho de João, por exemplo, você pode ver no capítulo 7, versículo 30, no capítulo 8, versículo 20, se você observar no capítulo 12, do versículo 23 e no 27, se você observar no capítulo 13, versículo 1, e no capítulo 17, versículo 1, todas essas referências, elas falam sobre hora, sobre Jesus compreendendo ser aquela uma hora para determinada coisa, a hora em que sua morte aproximava ou para manifestar-se de alguma maneira. Jesus, querido, ele tinha consciência do momento e da ocasião em que deveria agir de alguma maneira. Então veja, a mãe de Cristo tinha consciência de quem ele era, mas ele também tinha consciência do momento e da maneira de fazer as coisas. Então, de alguma forma, pensando num contexto para nós hoje, poderia ser mais ou menos assim. A mãe de Jesus fala aqui: meu filho pode fazer coisas incríveis. Aquele orgulho de mãe. Mas Jesus fala: mãe, é o seguinte, eu tenho um plano para as coisas. Existe uma forma de fazer as coisas. E eu estou consciente do que eu devo fazer. Mas o interessante de tudo isso é que, de fato, Jesus, ele manifesta ali a sua glória. O texto disse, nós lemos no capítulo 2, no versículo 11, fala: com este sinal, Jesus deu princípio
aos sinais em Caná da Galileia. Fala que ele manifestou a sua glória. Querido, aquilo não foi um ato qualquer. Aquilo não foi um ato banal e simples. Aquela foi uma manifestação da glória do próprio Deus. E aquela manifestação foi tão intensa e poderosa que trouxe aos que estavam ali confiança e fé naquele homem. E é interessante que Jesus não fez um sensacionalismo, não fez uma coisa do tipo, encha de água, e Jesus, bem, o texto não diz que ele fez assim, ficou com a mão lá levantada, que ele remexeu na água, que ele fez uma cena, não. Foi simples. Foi simples. O texto não narra um escândalo, uma encenação, um teatro, não. Jesus apenas disse, encha de água as vasilhas. E pronto. A mesma coisa que acontece quando Jesus cura os leprosos. O texto fala que 10 leprosos estavam pedindo a Jesus que os curasse, e Jesus olha para eles e diz, vai lá e se apresenta ao sacerdote para ele ver se vocês estão curados. Bem, aqueles homens podiam dizer assim, mas eu estou leproso, para que eu vou lá? Eu vou até o sacerdote para ele dizer que eu tenho lepra? Mas eles foram, enquanto iam, eles receberam o milagre que esperavam. Quando Jesus diz para aqueles serventes, encham de água as vasilhas, eles poderiam pensar, bem, o problema é vinho, para que encher de água? Será que ele tem um pozinho que faz virar vinho? Não. Mas eles fizeram, e enquanto faziam o que Cristo disse, o milagre também aconteceu. Querido, Jesus Cristo, ele agia de formas dessa maneira. Por vezes, ele apenas dizia, vai, e enquanto a pessoa ia, aquilo que ela esperava acontecia. Não houve sensacionalismo, não houve teatro. Jesus não era falso como os outros, porque sensacionalismo, ele costuma existir onde há falsidade. Porque onde há verdade, a verdade não carece de fumaça e de engano e de uma faixa dizendo, venha que eu vou fazer vinho. Não. Jesus não era assim. Olha como essa passagem é preciosa, querido. Já imaginou se você estivesse lá? Já imaginou como seria precioso ver Jesus manifestando sua glória? Alguém diria, é algo simples. Mas, querido, ele fez centenas de litros de água se transformar em vinho. E olha que coisa preciosa e maravilhosa o nosso Cristo faz. Atendeu a uma necessidade, manifestando sua glória. E você pergunta, Tiago, mas o que isso tem a ver comigo? E aí, o que eu levo para a minha vida disso? Bem, em primeiro lugar, você leva conhecimento. E conhecimento é precioso, porque nós estamos compreendendo mais sobre Jesus Cristo, sobre sua família e sobre o seu estilo de vida. Você pode aprender também que Jesus era uma pessoa sociável. Jesus não estava vivendo isolado dos homens. Jesus não era uma pessoa antissocial que dizia, não, eu não vou em festa. Não, eu não vou nisso. Não, eu não vou porque lá... Não. Jesus estava lá, querido. E é interessante que Jesus Cristo, a Bíblia diz, ele apreciava isso. Ele apreciava a comida, o vinho, ele apreciava essas coisas. Tanto que os religiosos dos dias de Jesus diziam, olha lá, João Batista, aquele que vive no deserto, ele tem demônio, porque ele não come nada. Ele come gafanhoto e mel e vive no deserto vestido com roupa de pelo de camelo. Uma vida toda estranha, ele é estranho. Mas eles dizem, aí está Jesus, alguém que come demais e que bebe vinho. Querido, isso é uma forma de dizer assim, Jesus estava em celebrações com pessoas. Ele estava com elas. Então, veja, você está aprendendo mais sobre Cristo. Ele estava na celebração.
E quando o vinho acaba, ele podia dizer assim, opa, beleza, bebam água agora. Jesus não. Era costume, era a bebida da época e Jesus promove e oferece aquilo que era necessário. Mas eu acho que há duas coisas preciosas para a nossa aprendizagem e para a nossa lição até esse momento. Uma lição que vejo é a lição que Maria oferece. Maria tinha plena convicção de quem Jesus era. Ela sabia, com base no que viu, com base no que ouviu, que Jesus era capaz de trazer solução para um problema imediato. Ela ouviu do anjo Gabriel, ela ouviu de Isabel, ela ouviu dos pastores, ela ouviu de Simeão, ela ouviu de Ana, ela ouviu dos magos. Ela viu o crescimento de Jesus. Ela certamente tinha uma base sólida para confiar no Filho e naquele Senhor que Deus colocou na vida dela. E as informações que ela tinha a respeito dele foram suficientes para incentivá-la a procurá-lo em busca de ajuda. Querido, se você tem confiança com base no que você já ouviu e sabe de Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Confie que Ele pode trazer solução para problemas. Se nós temos uma base sólida que nos convence de que Ele é capaz, de que Jesus não é um qualquer, de que Ele é Deus, Senhor, você ouviu isso na primeira pregação em João capítulo 1. Ele criou todas as coisas, Ele é Deus, a vida está nele, Ele é a luz do mundo, Ele é a manifestação da glória de Deus, Ele salva o homem. Nós vimos que Ele não é alguém qualquer. E se nós temos essa convicção, eu preciso ter confiança de procurá-lo em busca de ajuda. Eu sei que muitos estão precisando de socorro, ajuda, de intervenção, de participação na vida. Eu preciso e certamente todos precisam. Mas se nós sabemos que Jesus é capaz, por que não procurá-lo? Ao longo da história bíblica, é isso que acontecia. Jairo, um homem importante, estava com a filha enferma, ele ouviu de Jesus e foi até onde ele estava, porque ele sabia que ele poderia fazer alguma coisa. A mesma coisa aconteceu com o centurião, ou com a mulher sírio-fenícia, ou outros personagens bíblicos que tinham informação a respeito de Jesus, o procuraram pedindo ajuda. Aí você diz assim, Tiago, mas Jesus não está mais aqui em carne e osso. Eu não posso tocar nele como a mulher que tinha um fluxo de sangue fez. Querido, Jesus está sentado no trono da glória, reinando sobre todas as coisas. O texto de Hebreus capítulo 4 diz que nós podemos nos achegar junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro em ocasião oportuna, porque Jesus é o nosso sacerdote, ou seja, Ele é alguém que nos conecta com Deus, com o Deus Pai, e Ele se compadece das nossas fraquezas, ou seja, Ele é alguém que pode ser buscado. E o texto bíblico faz esse convite de procurar. Então, meu querido, meu irmão, amigo, pense, se Jesus Cristo, se eu tenho certeza de que Ele pode e é capaz, por que não ir até Ele e dizer, Senhor Jesus, existe uma necessidade e eu sei que o Senhor é capaz. Maria disse, o vinho acabou. Jairo foi até Jesus dizendo, minha filha está morrendo. O centurião foi dizendo, meu servo está doente. A mulher sírio-fenícia foi pedindo ajuda para o filho.
E sabe de uma coisa? O que você tem para levar até Jesus? Será que existe algo que você precisa levar até Ele e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda? Se você tem, procure-o. Ele disse: venha a mim, aquele que está cansado, aflito, e eu vos aliviarei. Ele disse que é manso e humilde de espírito, e que aquele que o procura encontra descanso para a alma. É como se Cristo dissesse: por que você não vem? Jesus disse isso em João e nós vamos ver para frente. Ele fala: por que vocês não vêm até mim para encontrar salvação? Por que não vêm? Essa é uma lição preciosa. Se você tem confiança e se você sabe que Jesus pode, vá até Ele. E uma segunda lição importante: Jesus, Ele sempre soube o tempo, a hora e o modo de fazer o que precisava ser feito. Jesus não era alguém que sucumbia à pressão, porque certamente as pessoas poderiam tratar Jesus como um mágico, né? Que você chega e fala assim: aqui, faz um milagre para eu ver, faz um negócio para eu ver, faz aqui, transforma água em vinho, transforma a pedra em pão. Jesus não era assim. A Bíblia diz que o próprio rei Herodes ouviu a fama de Jesus e estava curioso para ver ele fazer algum milagre. Então, talvez o povo deve ter pensado: opa, eu quero ver esse homem que faz milagre, igual um mágico dos nossos dias, que atrai a atenção das pessoas. E Jesus não sucumbia a essa pressão. Sabe por quê, irmãos? Jesus tinha um plano. Ele tinha tempo e modo de fazer o que precisava ser feito. E eu afirmo para você uma coisa: o nosso Senhor, Ele sabe a hora e a maneira de agir. Eu creio que nós precisamos aprender com isso. A Bíblia diz que nós devemos procurar, que nós devemos bater, que nós devemos pedir, que nós devemos orar com fé, crendo que recebemos. A Bíblia diz que nós devemos orar com insistência, o que de fato é a súplica. A Bíblia diz que nós devemos chegar até Deus, chegar até Jesus Cristo, que é Deus e Senhor. Mas sempre conscientes de que Ele tem um modo, uma forma e um tempo de agir. Querido, tenha confiança nele, mas saiba que Ele tem a sua forma de trabalhar. E eu creio que Jesus trabalha de formas curiosas. Em Caná da Galileia, com os serventes, Ele mandou que enchessem de água as vasilhas. É uma forma curiosa, não é? Com os leprosos, Ele disse: vão até o sacerdote e se mostrem a ele. Com o homem cego, Ele colocou saliva na terra, fez barro e passou nos olhos. Com outros, Ele disse: vai, que ele está curado. E Jesus teve essas manifestações. Pense, quando Ele pega 5 pães, 2 peixes, reparte, entrega aos discípulos e diz aqui: distribui para o povo. Alguém podia dizer: mas como assim? Distribuir meio pão, meio peixe para 5.000 pessoas? Como? Jesus trabalha de formas curiosas. Trabalha de maneiras misteriosas. Ele tem um tempo de trabalhar e tem uma forma de trabalhar. E querido, se nós tivermos a confiança que Maria teve, nós vamos aceitar o modo dele e a hora dele. Confie em Cristo. Ele pode transformar água em vinho. Ele pode transformar pessoas, circunstâncias, famílias. Ele pode transformar realidades, pode curar corações
que estão feridos, dominados pela mágoa, pelo ódio, pela depressão. O que nós precisamos é ir até Ele e dizer: este é o problema. Eu estou triste, deprimido, eu estou com desânimo. Eu não quero mais a minha família, eu não quero mais isso ou aquilo. Por que não chegar até Ele e derramar o coração e expressar o que está dentro de nós? Essa é a lição para nós. Jesus Cristo, Ele foi o provedor de Caná da Galileia e foi para tantos outros depois. Ele pode ser o mesmo para mim e para você. Vamos até Jesus? Pai, obrigado, Deus, por essa palavra e obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor revela-nos nessa noite pela Tua vontade. Deus, ajuda-nos a construir dia a dia uma confiança cada vez crescente, maior em Cristo. Dá-nos, ó Pai, plena confiança de que Ele pode tudo, de que Ele é Senhor de tudo. Eu peço ao Senhor, Pai, que use a nossa vida para a Tua glória. E, por favor, Deus, manifesta o Teu poder e autoridade em nossa vida, operando em nós, Pai, do Teu modo e no Teu tempo a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a ter a mesma fé que houve em Maria, Pai. Ajuda-nos a ter a mesma submissão que houve naqueles serventes que fizeram o que Cristo disse. Ajuda-nos, ó Pai, a ter a mesma celebração que houve no coração dos discípulos que viram, Pai, o milagre. Ah, Deus, tira do nosso coração a amargura, a maldade, a tristeza, Deus, o desânimo, a apatia, Senhor, e coloque em nós confiança, Pai. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Aproxima-nos do nosso Cristo, porque Ele é o mesmo de ontem e será o mesmo para sempre. E nós temos essa fé, Senhor. Então, Deus, transforma a minha vida, Pai, e transforma a vida de cada um que tem precisado. É o que nós te pedimos, Pai, na pessoa, na autoridade e pela liberdade que Jesus Cristo nos deu. Amém. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar.
confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça e misericórdia, amor, Confesso que me afastei, me esqueci de ti. eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, Enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Sou muito grato por você ter participado desse tempo que Deus preparou para o nosso crescimento e edificação, querido. Eu confesso para você que essa palavra tem trazido para mim reflexão e pensamento. É muito importante que a gente não esqueça quem Cristo é e o que Ele pode fazer. E eu confesso que enquanto compartilhava contigo esse texto, dentro do meu coração, como se Deus falasse comigo, olha, sim, por que não ir até Jesus e falar com Ele exatamente o que se precisa? Às vezes, nós não vamos até Ele falando o que nós precisamos. Jesus estava atendendo necessidades específicas ao longo da vida. Jesus pergunta para uma pessoa enferma e diz, o que você quer que eu faça? Para um cego, ele diz, eu quero ver. E Jesus fala, então veja. E Jesus, então, trata problemas específicos. Ele cura o leproso, dá visão para o cego, ele transforma a água em vinho, ele cura uma pessoa que está doente. Jesus estava suprindo necessidades específicas que foram apresentadas a ele. Então, querido, confie em Cristo. Apresenta a Ele o que está no seu coração. E eu creio
que nós temos razões mais do que suficientes para fazer isso. Maria confiou e a gente precisa confiar. Os servos fizeram o que ele disse para fazer e a gente deve fazer. E eu creio que assim como aquelas pessoas que viram Jesus agindo, celebraram e se admiraram ao ver a manifestação da glória dele, nós também vamos celebrar, porque Jesus Cristo, ele é glorioso e manifesta e revela a sua glória. Jesus, ele pode fazer maravilhas ainda hoje, querido, mas precisamos confiar e precisamos respeitar o tempo e o modo. Mas eu quero te dizer, derrama aos pés dele o que está no seu coração. E querido, o desejo do meu coração é que dos céus Deus traga graça e paz e que Deus opere na vida de cada um o que cada um tem procurado e que Deus esteja com você te dando paz.